Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula passada a gente falou um pouco sobre aplicações de integral como área. Na aula de hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor essa aplicação de integral como volumes, em especial em sólidos de revolução, beleza? Bom, qualquer dúvida, crítica, sugestões podem enviar mensagens por e-mail que aparece aqui na tela, a nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos começar? Bom, então vamos primeiro entender o que é um sólido de revolução, né? Que são sólidos gerados a partir da rotação de uma área plana em torno de um eixo do seu plano, chamado eixo de rotação. Então, alguns exemplos, né, disso que foi falado é que se você pegar um semicírculo e girar em torno do seu eixo, ele vai formar uma esfera, que é o sólido de revolução. Se você pega um triângulo, retângulo, e gira em torno do seu próprio eixo, repara que você forma um cone. Se você pega um retângulo e gira essa figura em torno do seu próprio eixo, você cria um sólido chamado cilindro. São sólidos bastante conhecidos de você, da geometria espacial do seu ensino médio. O que é importante você perceber que esses sólidos foram gerados a partir de uma região plana, de uma área que foi rotacionada em torno de um eixo. Então, serão conceitos muito importantes aqui para nós. A área que está rotacionando e o eixo de rotação, ok? Então vamos lá. Considere uma função f de x qualquer, tá? De domínio a até b e imagem real, cujo gráfico está representado abaixo. Vamos definir quem será a área que eu desejo que faça a rotação. Então, considere a região plana delimitada pelo gráfico de fx, pelas retas x igual a a, x igual a b e o eixo x. Portanto, é essa área em verde que eu desejo rotacionar. Então, a área já plana, que vai gerar o meu sólido de revolução, já está muito bem definida. Eu prefiro definir agora quem será o meu eixo de rotação. Então, vamos imaginar que eu quero rotacionar em torno do eixo x, essa região. Então, repare que nós vamos ter o seguinte sólido. É uma figura um tanto quanto sugestiva, eu acho que você já deve ter visto ela por aí, né? Pode ser, por exemplo, uma tulipa de um chope, tá bom? Um sólido gerado a partir da revolução dessa área plana. Vamos lá. Como calcular o volume gerado por meio desse sólido? Eu vou chamar de xi e xj dois pontos dentro desse intervalo AB onde a função foi definida. E vou chamar de ΔX a diferença entre esses dois valores. Então, tem lá a minha função f de x, ela varia de A até B. Eu peguei dois pontos dentro desse intervalo, xi e xj. Muito importante você perceber que em xj eu tenho um círculo de raio f de xj. Em xi eu vou ter um círculo de raio f de xi. Simples, a figura mostra bem clara essa ideia. Vamos dar um zoom exatamente nessa parte, tá? Então repare que, ao trabalhar com essa ideia dos dois círculos de raio f de xj e f de xi, se eu fizer uma rotação de 90 graus dessa figura, eu vou ter essa segunda figura que eu tenho, em que a altura será ΔX e os raios da área de cima é f de xj e a área circular de baixo será f de xi. Bom, ok. O que é importante você perceber agora? Se o ΔX, ou seja, se essa altura entre essas duas figuras, o círculo de cima e o círculo de baixo, se ΔX tender a zero, obviamente, né, pessoal, o xi vai tender a ir muito perto do xj.
Consequentemente, o valor da função nesses dois pontos tendem a ser iguais. Por isso que eu coloco que, se ΔX tender a zero, f de xj tende a ser f de xi. E aí essa figura, que era um tanto quanto distorcida, ela passa a ser um cilindro, porque a área de cima, circular, vai coincidir com a área circular de baixo, e a altura será ΔX. Opa, e a área de um círculo a gente conhece bem, e a área de um cilindro, e o volume de um cilindro, a gente também conhece muito bem da geometria espacial. Então, esse pequeno volume que eu peguei de ΔX próximo de zero, ou seja, um cilindro com uma altura mínima, por isso um pequeno volume, um ΔV, tá? Um elemento de volume pode ser dado por π f de xj ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura ΔX. A gente conhece a fórmula de volume de cilindro da geometria espacial do ensino médio. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Bom, isso significa, pessoal, que se eu somar todos esses pequenos volumes, da mesma ideia que a gente trabalhou lá em áreas, a soma dos retângulos, a gente aqui vai somar os cilindros. Se eu fizer isso, fizer o limite desses ΔVs, com K começando de 1 até N e mandar N para infinito, eu simplesmente integro esses ΔVs, que são dados por π, f ao quadrado de x, o ΔX se tornando um valor infinitesimal, fica dx. Por isso que a ideia é integrar de A até B, π, f ao quadrado de x, dx, certo? Bom, vou mostrar como é verdade essa ideia. Considere a região limitada pela curva f de x igual a x sobre 2, então trago uma função x sobre 2, uma reta, né? Delimitada pelas retas x igual a 0, ou seja, o eixo y, x igual a 3 e o eixo x. Então repare que a área delimitada está muito bem definida, é esse triângulo em verde que aparece na primeira figura. Eu quero rotacionar essa região em torno do eixo ix. Ao fazer isso, pessoal, repare que a gente já discutiu aqui que rotacionar um triângulo retângulo, o sólido formado é um cone, como mostra a figura 2. Repare que esse cone, no gráfico, a gente consegue perceber que a sua altura é 3 e o seu raio é 3 sobre 2, ou seja, é o valor da função no ponto x igual a 3, que tem raio igual a 3 sobre 2. Então, da geometria espacial do ensino médio, a gente poderia calcular o volume desse cone sem aplicações de integral. A gente sabe que o volume de um cone é 1/3 da área da base, que é um círculo, vezes a altura. Portanto, o volume do cone, substituindo esses valores, eu chegaria em 9/4 de π unidades cúbicas de volume. Beleza? Vamos usar a ideia que a gente achou para integrais para ver se os resultados coincidem. Usando o processo de integração, a gente chegou, né, que o somatório dos cilindros daria a ideia da integral. Então a gente vai integrar π f ao quadrado de x dx, em que a função é x sobre 2. Então, elevando ao quadrado x sobre 2, ficaria x quadrado sobre 4. Né? Então, resolvendo essa integral, daria x ao cubo sobre 12. E aí, eu vou substituir o limite superior menos o limite inferior, como define o teorema fundamental do cálculo. E aí eu acho os mesmos resultados, o mesmo resultado que eu achei na fórmula do cone. Ok? Bom, pessoal, essa é uma ideia bem simples. É importante que você faça analogia ao estudo de áreas com o estudo de volumes. Se lá o elemento principal
foi o retângulo, aqui o elemento principal de volume serão os cilindros. Então, se lá a gente juntou, integrou, somou áreas de retângulos, aqui a gente vai somar, integrar elementos de volume que serão os cilindros. Beleza? Próxima aula, assim como nas aplicações de integral como área, eu vou trazer alguns exemplos, alguns casos especiais de volumes que a gente vai trabalhar exercício a exercício. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!